No centro da vibrante cidade de São Paulo, há uma rua que, à primeira vista, parece comum, alinhada com prédios altos, comércios movimentados e o tráfego incessante que caracteriza a vida paulistana. No entanto, a rua Nestor Pestana esconde um segredo sombrio. Entre suas construções, uma casa antiga e aparentemente inofensiva guarda uma história de medo e mistério que se arrasta há décadas. A casa da rua Nestor Pestana é o palco de uma das mais perturbadoras histórias de poltergeist e atividades paranormais já registradas no Brasil, e seus moradores, e até curiosos que ousaram explorar o local, foram marcados por experiências assustadoras que desafiam qualquer explicação racional. Construída no início do século XX, a casa ostenta uma arquitetura clássica, com traços elegantes e detalhes ornamentais. Ao longo dos anos, passou por diversas mãos, sendo lar de várias famílias e até usada como sede de pequenas empresas. Mas por trás de sua fachada serena, o caos sobrenatural se esconde. Tudo começou com relatos de barulhos inexplicáveis, que ressoavam no silêncio das madrugadas, o som de móveis arrastados, passos pesados nos corredores e batidas secas nas paredes. Os primeiros moradores tentaram racionalizar, culpando o envelhecimento da estrutura ou ratos nas tubulações. Porém, à medida que os fenômenos aumentavam em intensidade e frequência, a atmosfera na casa começou a mudar. Famílias que viveram na casa relataram a sensação constante de uma presença invisível, algo que parecia observar cada movimento, seguindo-os de cômodo em cômodo. A cada dia que passava, os fenômenos tornavam-se mais difíceis de ignorar. O poltergeist, como começaram a chamá-lo, mostrava uma inclinação assustadora para interferir no ambiente físico. Portas batiam violentamente sozinhas, mesmo em dias sem vento. Luzes piscavam e desligavam sem razão aparente, e objetos, às vezes pequenos, outras vezes grandes e pesados, eram jogados de um lado para o outro, como se uma força invisível estivesse manifestando sua raiva. Um dos eventos mais aterradores ocorreu com uma das famílias que residiu na casa nos anos 1970. O casal e seus 2 filhos começaram a notar que, durante as noites, as portas dos quartos eram abertas com violência, sempre às mesmas horas, por volta das 3 da manhã. Inicialmente, acreditaram que poderia ser algum tipo de corrente de ar, mas o fenômeno se repetia com tamanha precisão e força que logo ficou claro que havia algo de errado. Certa noite, após mais um susto causado pela porta batendo contra a parede, o casal decidiu trancar-se no quarto. Mas isso não impediu a entidade. Ao invés de bater, dessa vez, o barulho começou a vir debaixo da cama. Arranhões intensos e incessantes, como se unhas invisíveis estivessem raspando o piso de madeira. A filha mais nova, que tinha cerca de 7 anos na época, começou a ter pesadelos terríveis, relatando a visão de uma figura escura, sem rosto, que se aproximava de sua cama durante a noite. Os pais, preocupados, tentaram confortá-la, mas não conseguiram encontrar uma explicação para os eventos que estavam vivenciando. Quando ela começou a acordar com marcas inexplicáveis nos braços, hematomas e arranhões que não havia como explicar, a família decidiu que era hora de sair da casa. Não foram os primeiros, e certamente não foram os últimos. Outras histórias da casa envolvem fenômenos ainda mais perturbadores. Um grupo de amigos, céticos quanto às histórias de fantasmas, decidiu passar uma noite na casa, já vazia, durante a década de 1980. Eles queriam provar que todas as histórias não passavam de exageros ou imaginação fértil. Chegaram ao local no final da tarde, armados com equipamentos de gravação e câmeras fotográficas, prontos para documentar qualquer coisa que acontecesse. No início, tudo parecia calmo. Os amigos riram das histórias e até zombaram da ideia de que algo sobrenatural pudesse acontecer ali. Mas, conforme a noite avançava, a atmosfera começou a mudar. Primeiro, houve um forte odor de queimado, que ninguém conseguiu identificar de onde vinha. Em seguida, os equipamentos começaram a falhar, gravadores desligavam sozinhos e câmeras fotográficas disparavam sem motivo. Um dos amigos, que estava no segundo andar, gritou de susto ao sentir uma mão gelada em seu ombro, apenas para descobrir que estava sozinho na sala. O grupo, ainda cético, tentou continuar, mas o ápice da noite veio quando ouviram um estrondo vindo do andar inferior. Ao descerem, viram que uma mesa de madeira maciça havia sido virada de cabeça para baixo,
algo impossível de ser feito por um de seus integrantes sem grande esforço. Tomados pelo pânico, eles fugiram da casa, convencidos de que algo além de sua compreensão os havia seguido naquela noite. Diversos investigadores paranormais foram chamados ao longo dos anos, na tentativa de entender o que realmente acontecia dentro das paredes da casa. Alguns alegam que o local é o epicentro de uma atividade poltergeist particularmente agressiva, enquanto outros acreditam que a casa foi construída sobre um terreno amaldiçoado. Um estudo mais aprofundado da história do local revelou que, antes da construção da casa, havia ali um casarão que foi palco de um terrível crime no final do século XIX. Um homem, em um surto de ciúmes, assassinou sua esposa e os 2 filhos pequenos, antes de tirar a própria vida. Desde então, o terreno foi considerado amaldiçoado, e muitos acreditam que os espíritos inquietos daquela tragédia ainda vagam por ali, atormentando qualquer um que tente viver no local. Ainda hoje, a casa da rua Nestor Pestana é evitada por muitos que conhecem sua história. Os vizinhos afirmam que, durante a noite, ainda podem ouvir sons estranhos vindo de dentro da casa, apesar de estar desocupada há anos. Alguns relatam ter visto luzes acendendo e apagando sozinhas, enquanto outros, mais supersticiosos, preferem cruzar a rua ao passar por ali, temendo atrair o que quer que habite o local. A casa, com sua fachada envelhecida e janelas escuras, permanece como um lembrete silencioso de que, às vezes, o passado não fica para trás, e os espíritos daqueles que sofreram, ou morreram em agonia, podem se recusar a descansar. Os relatos de poltergeist e fenômenos paranormais na casa da rua Nestor Pestana continuam a fascinar e aterrorizar tanto os moradores locais quanto os curiosos que se atrevem a investigar. Embora o prédio tenha passado por reformas e mudanças ao longo dos anos, nada parece ser capaz de afastar as presenças que lá residem. O local, agora envolto em lendas e mistério, continua a ser um dos mais infames casos de assombração em São Paulo. Um testemunho de que algumas histórias são simplesmente mais assustadoras quando não podem ser explicadas.